Bom dia, graça e paz. Hoje, dia 25/6, quinta-feira, nosso 29º dia da campanha. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para nós meditarmos nesta palavra tão linda. E hoje tem coisas tremendas para nós. Espero que Deus traga uma revelação nova para você. Esta é a minha oração. Que Deus te abençoe, que Deus traga uma revelação linda ao seu coração e que você possa ser muito abençoado por esta meditação, por essa devocional, que você cresça e seja uma pessoa diferente no Senhor. Esta é a minha oração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que esse dia seja lindo para você, em nome de Jesus. Amém? Continuamos no Evangelho de Marcos. Vou começar a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando tiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Então regressaram para Jerusalém e, andando pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e escribas e os anciãos e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhe respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. E se dissermos do céu, dirás: Então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Até aqui. Amém? Trecho longo da palavra de Deus, mas nós temos aqui praticamente duas histórias somente. Uma é da figueira, a outra é de Jesus entrando no templo e derrubando as mesas dos cambistas, e a outra é quando Jesus é questionado sobre a sua autoridade. Vamos pensar agora nesta revelação com as nossas palavras? Jesus então passa por uma figueira, ele está com fome. É tão lindo nós vermos a humanidade de Jesus, né? Você já pensou nisso? Que Jesus já sentiu tudo aquilo que você talvez já tenha sentido? Fome, sede, cansaço e um sofrimento que nós nunca passamos numa cruz, de ter sido escarnecido. Jesus sentiu tudo aquilo que nós já sentimos. Aliás, essa é a diferença do nosso Deus. Nós temos um Deus que morreu e ressuscitou por nós, está sentado à destra de Deus. O Senhor Jesus está ali e já sentiu tudo o que nós já sentimos. Então, quando você fala para Deus: Senhor, está doendo, acredite, o Deus que você ama, diferente de todos os deuses da terra, esse Deus sabe o que é padecer. Então Jesus, sentindo fome, chegou numa figueira, tentou comer, não tinha nada, e ele amaldiçoou a figueira, ele disse: seque. E ele então depois vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele encontra aquele monte de cambistas,
de pessoas trocando dinheiro, cambista troca dinheiro, pessoas vendendo coisas, e Jesus derruba tudo isso de maneira violenta. Esta é a segunda vez que Jesus entra no templo e faz isso. A primeira vez foi com Nicodemos, logo no início do ministério de Jesus, logo no início, quando ele vai para Jerusalém. Aqui é a segunda vez, agora ele está no final do seu ministério, ele em breve será crucificado, e Jesus derruba todas as coisas novamente. Não há nada de errado em vender coisas no templo, o que estava errado era a disposição das pessoas. Um dia eu já ensinei sobre isso na igreja, né? Imagine uma pessoa saindo lá da Síria, indo para Jerusalém para entregar um sacrifício e levando a sua ovelha pelo caminho. Ela não vai chegar. Então eles tinham que levar dinheiro e lá no templo eles compravam as suas ofertas, os seus animais para sacrificar. O problema é que a intenção do povo ali era perversa e o Senhor Jesus falou que aquilo era uma casa de salteadores, de bandidos. Ou seja, as pessoas estavam com seus corações corrompidos e não aquilo que eles estavam fazendo, mas a forma como eles faziam. Dali o Senhor Jesus sai, as pessoas queriam matar Jesus, diz versículo 18 que eles começaram a ver uma forma de matar Jesus, os próprios líderes do templo, os próprios fariseus, os escribas, e aí Jesus passa, a figueira está seca, os discípulos ficam impressionados, Jesus fala sobre fé, né? E nós vamos ver sobre isso na meditação. E depois Jesus vai em direção novamente a Jerusalém e as pessoas questionam Jesus, com que autoridade você fez isso? Bem, vou parar aqui e vamos meditar nessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe teu filho e tua filha agora e que nada impeça o teu filho de receber a bênção, a palavra que o Senhor tem para eles hoje. Eu repreendo todo espírito do mal, todo espírito maligno que tenta contra a vida dos teus filhos e peço que o Senhor os abençoe com prosperidade e graça neste dia, com saúde e com revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos meditar um pouquinho nessa passagem? Vamos primeiro para a passagem da figueira? O que será que Jesus quis dizer nesta passagem da figueira? Qual que é o ensino que nós temos aqui? Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você é que parece que esse ensino aqui da figueira, quando nós começamos no versículo 12, parece ser um ensino meio ameaçador, não é verdade? Jesus está com fome, chega na figueira e a figueira não dá nada para Jesus e Jesus manda ela secar. Parece um ensino meio ameaçador, que se nós não fizermos nada, nós podemos receber uma palavra de seca e assim nós perdermos a nossa vida. Bom, existe uma verdade sobre isso, existe um conceito de verdade aí atrás, mas não é isto que o texto está nos ensinando. Principalmente quando você vê a pergunta de Pedro e Pedro fala assim, Jesus, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E Jesus, em vez de falar da figueira, Jesus fala assim, olha, em verdade vos afirmo que se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, ele vai se fazer. Se você crer, as coisas vão acontecer. Então aqui tem um ensino muito lindo para você meditar. Jesus não está falando que a figueira secou porque Jesus queria amaldiçoar a figueira. Jesus estava dizendo o seguinte, se você tiver dificuldades na sua vida, se você tiver fome, não adianta você ficar olhando para isso e parado nisso. Avance e tenha fé. Jesus fazer aquela figueira secar estava mostrando que crer é muito maior do que simplesmente viver experiências ruins. Crer que Deus pode mudar aquilo é maior do que a experiência que você está vivendo. Isso é tremendo. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, a figueira secou, a figueira estava sem frutos, eu mandei ela secar. E se você orar, todos os impedimentos da sua vida vão sair da sua frente. Ainda que seja um monte, se você tiver fé, você vai mandar esse monte sair daqui para lá e ele vai se lançar no mar. Creia, aquele que crê vai receber. Então, Jesus está nos mostrando como nós devemos enfrentar as dificuldades, avançar, tirar as dificuldades da nossa frente e avançarmos. Crer que o Senhor vai fazer algo maior e melhor. Medita nisso. Medite se não tem coisas difíceis na sua vida, que você está parado, reclamando, queixoso, né? Triste. Em vez de você olhar e falar assim, saia da minha frente em nome de Jesus. Senhor, traz a existência da bênção sobre a minha vida. Traz a bênção sobre o meu coração, sobre a minha família. Traz agora o que nós precisamos em nome de Jesus. E crer, porque tudo é possível que crer. Vai acontecer para aqueles que creem. O Senhor Jesus disse assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Creia e vai ser assim com você. Mas tem uma segunda coisa para meditar. Dentro desse contexto, você viu
que Jesus fala algo que parece que não tem muito a ver, mas Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, e Jesus fala assim: olha, quando você estiver pedindo, que você estiver com fé, pedindo por algo, e você vê que você tem alguma coisa contra alguém, perdoa essa pessoa, libera esta pessoa. Porque se você não fizer isso, você não vai ser abençoado pelo Pai. E aí parece que isso não tem nada a ver, né? Fala assim, por que Jesus está falando sobre isso? E Jesus está falando sobre isso porque diariamente, irmãos, nós temos dificuldades com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o pai, com a mãe, com o funcionário, com um amigo. E muitas coisas que acontecem tentam entristecer o nosso coração e muitas vezes gerar em nós a falta de perdão, a raiva, a ira. E quando isto entra dentro de nós, isso nos impede de recebermos as bênçãos de Deus. Então, olha só o contexto. Jesus entra no templo e derruba todas as coisas. Quantas pessoas ficaram com raiva de Jesus ali? O versículo 18 diz que eles queriam matar Jesus. No versículo 27 diz que eles, quando viram Jesus sobre o templo, foram experimentar Jesus. Jesus, com que autoridade você faz isso? As pessoas se enfurecem. Principalmente, veja o que Jesus estava fazendo. Jesus estava fazendo tudo que era certo. Então não quer dizer que só porque você está fazendo as coisas certas, que as pessoas vão te amar, que as pessoas vão se aproximar de você querendo o teu bem. Nós temos que entender que esse mundo jaz no maligno. Jesus entrou no templo e fez o bem, a multidão ficou a favor de Jesus, mas muitas pessoas queriam o mal dele. E no versículo 27 diz que as pessoas se aproximaram de Jesus para provar Jesus, para tentar pegar Jesus, elas queriam matar Jesus, algumas das pessoas. Isso nos ensina que muitas pessoas vão chegar perto de nós, muitas vezes com projetos malignos, para fazer mal para nós. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina sobre a figueira? Perdoe, libere essas pessoas. Trate bem essas pessoas e libere o teu amor e perdoe essas pessoas, porque se você não perdoar, os céus se fecham para você. Se você não perdoar, o Pai não vai responder a sua oração. Então, essas histórias estão totalmente ligadas. A figueira secando, Jesus mandando orar por aqueles que te entristecem, por aqueles que você precisa perdoar, e as pessoas provocando Jesus, está tudo ligado. Esta é a nossa vida. Caminhamos com pessoas que muitas vezes querem o nosso mal. Caminhamos com pessoas que querem nos ver caindo. É verdade que são muito mais os que querem o nosso bem, não é verdade? Graças a Deus. É muito maior o número de pessoas que nos amam, que nos desejam bem. Mas tem aqueles que se aproximam, não para andar com a gente, mas para nos derrubar, para pegar alguma coisa em nós. E isso faz com que o seu coração, o meu coração se entristeça. Nós ficamos muitas vezes desapontados, ficamos entristecidos, ficamos com raiva. E isso, se ficar no nosso coração, nos impede de recebermos as bênçãos. Então aí Jesus fala assim, filho, perdoa. Se você passa por dificuldades de uma figueira que está seca na sua frente, que não tem frutos, lança ela fora, sai fora disso. Se você anda com coisas, com pessoas que estão perto de você que não tem fruto, sai de perto. E se elas te fizerem algum mal, perdoa, dá ordens, perdoa, libera essas vidas para que você possa ter comunhão com o Pai e tudo aquilo que você pedir, Ele vai te ajudar e vai te responder. Puxa, quanta coisa nesta manhã. Meu coração está cheio de alegria por saber que Deus nos ama tanto e nos ensina tanto. Eu oro agora em nome de Jesus, para que se você tem algo no teu coração contra alguém, se alguém te fez mal, se alguém te entristeceu, que em nome de Jesus, se você pensa muito numa pessoa toda hora, porque ela te feriu, que em nome de Jesus, toda vez que você pensar nela, você tenha todo o poder de Deus para abençoar esta vida, para liberar esta vida, até que ela saia do teu coração e saia de forma abençoada. Que Deus te ajude, que você consiga perdoar os que te feriram, os que te perseguem, e que você possa ter fé para dizer, ó, este monte, saia daqui e vai para lá. Ou seja, que venha a bênção sobre a sua vida, que você possa ter fé, que independente do que está seco à tua volta, isto pode ser removido, sair da tua frente para coisas novas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu te abençoo e declaro que nenhum demônio tem autoridade sobre a sua vida para impedir o que você quer fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.